Samuel confessou ter cometido mais de 90 assassinatos em um período que abrangeu décadas. Eu sou Marine Matias e antes de começarmos o vídeo eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e também nos comentários sugestões de novos casos. Samuel Little nasceu em 7 de junho de 1940 em Reynolds, na Geórgia. Não se sabe muito a respeito da sua infância, o pouco que se sabe foi o que ele mesmo contou durante seus depoimentos, e ele relatou que quando sua mãe deu à luz a ele, ela era muito jovem, ela tinha apenas 16 anos de idade e na época ela trabalhava como prostituta. Por esse motivo, ela entrava e saía da cadeia. No momento que ela foi dar à luz ao Samuel, ela estava encarcerada, então ele relatou que ele nasceu dentro de uma prisão. Ele não contou muito a respeito do seu pai, não se sabe se é porque ele não tem realmente uma relação com o pai ou ele optou por não contar, mas a única coisa que ele expôs foi que no momento do seu nascimento seu pai tinha apenas 19 anos. Por conta dessa vida conturbada que os seus pais levavam, ele foi criado pela sua avó. Ele ia para a escola normalmente como as crianças, mas ele não tinha um comportamento que as pessoas julgassem normal. Ele era uma criança, em muitos momentos ele apresentava comportamentos agressivos, não era uma criança estudiosa também, então quando ele tinha apenas 14 anos, ele foi pego, roubando uma bicicleta e por esse motivo ele foi internado em um reformatório onde ele ficou 1 ano e meio. Mesmo depois de ele ter sido solto, seu comportamento não mudou, ele continuou cometendo esses pequenos delitos. Quando ele tinha 16 anos, ele retorna a esse reformatório, mas dessa vez por motivos de roubo. A sua primeira prisão realmente como adulto aconteceu quando ele tinha 21 anos e durante toda a sua vida o Samuel entrou e saiu da prisão diversas vezes. Ele tem no seu currículo diversos atos, como estupro, roubo, invasão. Ele cometeu de tudo um pouco. Ao longo de décadas, Samuel Little vagou pelos Estados Unidos, cometendo uma série de crimes violentos. Sua capacidade de se misturar na multidão e sua habilidade em escolher vítimas vulneráveis foram fatos-chave para sua longevidade como assassino em série. Little escolhia principalmente mulheres marginalizadas e com poucos laços familiares, tornando-se difícil para a polícia estabelecer conexões entre os casos. Mesmo vivendo uma vida de crimes, realmente, ele entrou e saiu da prisão muitas vezes, mas ele não pegava penas muito longas. Por quê? Em sua grande maioria, as mulheres que ele escolhia tirar a vida eram mulheres muito pobres, ou até mesmo pessoas que utilizavam drogas. E no momento que elas relatavam um crime, ou até mesmo iam fazer um depoimento contra eles, as acusações delas não eram levadas a sério. Então, muitas vezes, ele foi inocentado, ou ele pegou penas mínimas, porque realmente as pessoas julgavam, eram pessoas que também não tinham como confiar. Como ele entrou e saiu da prisão diversas vezes durante toda a sua vida, ficou muito difícil para ele se estabelecer em alguma cidade. Então ele foi conhecido realmente como andarilho. Ele não tinha um endereço fixo e em muitos locais que ele aparecia, que ele chegava ali na cidade, ele passava até endereços falsos ou até mesmo um nome falso para se misturar realmente entre as pessoas e ele não ser localizado. Durante uma dessas passagens que ele teve na prisão, ele aprendeu boxe. Então todas as vezes que ele estava encarcerado, o seu hobby era lutar boxe. Foi algo que ele utilizou futuramente nos seus crimes. Em uma das vezes que ele estava solto, ele conhecia uma mulher que era 30 anos mais velha que ele, mas ela ajudou ele ali a se sustentar. Não se sabe ao certo se ela ajudou ele em algum dos crimes, em alguma das mortes, mas o que se sabe é que ela ajudava ele em limpar o carro, em algumas fugas, então ela ajudava ele a cobertar os atos. Ela morreu aos 70 anos, então ela não foi julgada e a polícia também não entrou a fundo a respeito da participação dela nos crimes. Reforço que tudo isso, que nós estamos contando veio dos depoimentos do Little, então não temos outras pessoas que possam confirmar as histórias dele. Apesar de uma eficiência em evitar a captura, as autoridades começaram a notar um padrão emergente nas décadas de 1980 e 1990, quando vários corpos de mulheres foram encontrados em diversos estados. No entanto, a falta de evidências concretas dificultou o avanço das investigações, permitindo Little continuar a cometer seus crimes horrendos. Um dos fatos que também motivou que ele tivesse ali livre durante todos esses anos por conta de assassinato, porque é importante relatar que ele entrou e saiu da prisão diversas vezes durante a sua vida, nenhuma delas foi por acusação de homicídio. Até aquele momento, ele ia preso por diversos outros fatores, como roubo, invasão, usava drogas, roubo de carro, mas não era nenhuma delas homicídio. O que levou ele a ser absolvido em diversos casos. Algumas testemunhas chegaram a acompanhar as vítimas foram
foram até a polícia, mas todas elas eram mulheres que eram de baixa renda, mulheres que utilizavam drogas, que muitas vezes trabalhavam com prostituição, e por esse motivo os seus relatos não eram levados a sério. Então o Little, até mesmo ele fala isso em um dos seus depoimentos finais, que ele realmente optou por ir atrás dessas mulheres porque ele sabia que seria mais fácil ele ficar impunes, porque eram mulheres que não chamavam a atenção das autoridades da época. Ele até disse que ele sabe que se ele tivesse ido atrás de uma mulher de classe média, ele teria sido preso muito antes disso. Finalmente, em 2012, a sorte de Samuel Little começa a se esgotar. Ele foi preso em um abrigo para moradores de rua na cidade de Louisville, em Connecticut, por acusações de droga. Exames de DNA relacionaram a um assassinato em Los Angeles, o que levou as autoridades a questioná-lo sobre outros crimes. Surpreendentemente, Little concordou em colaborar e começou a confessar uma série de assassinatos, revelando detalhes chocantes a respeito deles. Quando ele foi preso em 2012, ele já tinha 70 anos de idade. Quando as autoridades realizaram exames de DNA, perceberam, na verdade, descobriram que ele estava sendo acusado e procurado por outros 3 crimes em Los Angeles. Então ele foi preso e julgado por conta desses 3 crimes inicialmente. No momento do seu julgamento, ele se declarou inocente. Ele disse que não sabia, não tinha nenhuma participação, mas o seu DNA comprovou que realmente ele foi o culpado por aqueles crimes. Em setembro de 2014, após ele ser condenado inicialmente por esses 3 crimes, a polícia começou a perceber que ele poderia ser também condenado por outras mortes, outros homicídios que até o momento não haviam sido descobertos, mas ele se recusava inicialmente a conversar com a polícia. Então, qual foi a estratégia? Como ele já tinha sido condenado por uma prisão perpétua, eles não tinham muito como negociar com ele. Então, um dos policiais, um investigador do FBI, junto com 2 psicólogas, se reuniram e começaram uma estratégia para realmente mostrar para ele a importância dos seus relatos. Então, após 1 ano e meio de conversa entre ele, o policial e essas psicólogas, ele revelou a morte de 93 mulheres. Ele não foi julgado por essas mortes, mas ele conta com riqueza de detalhes a grande maioria. Inclusive, ele sabia nome ou apelido da sua vítima, descrição física, o local que isso aconteceu, até o carro que ele utilizou na época. Ele lembrava com tantos detalhes a respeito das suas vítimas que ele inclusive ajudou a fazer retratos falados de cada uma que ele se recordava do rosto. E assim a polícia montou um website para as famílias conseguirem identificar essas mulheres. Como já tinha se passado muitos anos, muitas delas foram enterradas como indigentes. Então, dessa forma, a polícia achou que conseguiria finalmente entregar para essas famílias quem teria sido culpado pela morte de suas filhas. Nesses depoimentos, o Samuel era muito detalhista, então ele até abordava a questão de por que esse tipo de vítima. Então, inclusive, ele sempre deixou muito claro que ele sabe, que ele tem plena consciência que ele não tinha sido pego por conta de sempre priorizar mulheres negras de baixa renda. Após as confissões de Samuel Little, chegou o momento de enfrentar a justiça. Em um dos julgamentos mais aguardados da história recente, Little foi levado ao tribunal para responder pelos seus inúmeros crimes. O julgamento foi um evento de grande repercussão, com a mídia e o público ansiosos para testemunhar o desfecho dessa saga sombria. Ele foi condenado à prisão perpétua, na verdade ele já estava cumprindo uma pena, e ele contou que realmente a sua motivação não era ligada a uma questão sexual, como a polícia imaginava. Inclusive, ele se ofendia quando a polícia chamava ele de estuprador, mas em diversos dos seus crimes foi encontrado vestígios de DNA, como se ele tivesse praticado algum ato, mas ele não gostava de ser identificado dessa forma. O seu modo, de operar, como ele fazia ali no momento do crime, ele conta que ele encontrava essas mulheres muitas vezes nas ruas, ou elas estavam pedindo carona, ou elas estavam realmente trabalhando na prostituição, pegava elas, colocava dentro do carro e levava para um lugar isolado. Little nunca usou armas de fogo, então o seu método para tirar a vida dessas mulheres muitas vezes era o estrangulamento, e também ele utilizava golpes de boxe. Então, em alguns casos, ele chegou a socar as mulheres ou até fazer alguns golpes para que elas perdessem a vida. Os seus corpos eram deixados em lugares isolados, sem muita dificuldade de encontrar. Ele não tinha um lugar ali realmente muito obscuro que deixavam esses corpos, mas ele optava sempre por ser bem discreto e trabalhar ali realmente sempre de noite. O seu último crime ocorreu em 2005 e ele nunca demonstrou remorso pelas coisas que ele realizou. Sempre contou ali com muito detalhe tudo que havia acontecido, mas em nenhum momento se desculpou ou se mostrou arrependido pelos seus atos. Uma das coisas que ele também relatou é que a sua motivação, o que mais atraía ele no corpo de uma mulher, era o seu pescoço. O que ele contou no seu depoimento é que o seu primeiro crime ocorreu porque ele viu uma mulher, que na verdade ele nem se lembra se era muito bonita ou não, mas que ela cruzou as pernas e passou a mão em seu pescoço. Naquele momento que ele viu esse movimento e viu o pescoço dessa mulher, aquilo deu nele uma vontade muito forte de realmente possuir essa mulher e também tirar a sua vida. Para ele, o que mais chamava a atenção de uma mulher era o seu pescoço. Durante o julgamento, os promotores apresentaram depoimentos
indícios e provas contundentes contra Samuel Little. Sobreviventes de seus ataques corajosamente testemunharam sobre um momento de terror vivido nas mãos do serial killer. Além disso, evidências forenses como DNA e impressão digital foram apresentados, solidificando a ligação de Little com os assassinatos. Após um longo e minucioso processo judicial, chegou o momento em que o veredito foi deliberado. Com base nas evidências apresentadas e nas confissões de Samuel Little, o júri condenou o culpado pelos assassinatos hediondos que cometeu. O veredito foi recebido com alívio e justiça pelas famílias das vítimas que buscavam há alguns anos por um desfecho. Os crimes dele eram tão chocantes e a quantidade também de mulheres que ele tirou a vida. Lembrando que no começo ele foi condenado por 3, depois ele confessou o assassinato de 60. A polícia inicialmente achou que o número era 50, mas no final as suas confissões chegaram em 93 mulheres. Por conta de todo o seu histórico de crimes, no dia 7 de outubro de 2019, o FBI emitiu um comunicado dizendo que o Little foi o maior serial killer dos Estados Unidos. Ele morreu em 30 de dezembro de 2020, na Califórnia. Ele já estava com uma idade bem avançada, já estava andando de cadeira de rodas, e ele morreu em um dos hospitais penitenciários dos Estados Unidos.